Natália, no Para Dar Nome às Coisas, você propõe uma abordagem descontraída, mas também reflexiva, quase como uma conversa de bar, para discutir temas diversos, né? Então, como é que você equilibra essa informalidade com a profundidade das reflexões que você traz e qual é o impacto dessa abordagem na maneira como seus ouvintes se conectam com o seu conteúdo? É uma boa pergunta. Eu sou jornalista por formação, né, e também por atuação. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, é muito comum, não sei se tem alguém jornalistas aqui? Levanta a mão. Não sei se vocês vão se identificar com isso, mas é muito comum nos primeiros anos de jornalismo a gente querer falar um pouco difícil. A gente não quer falar um pouco difícil? De usar umas palavras muito rebuscadas, de umas palavras muito difíceis, como se isso fosse quase uma expressão de intelectualidade, né? Como se a gente fosse reconhecido como mais inteligente por isso. E eu lembro que eu tive essa fase também, e aí eu tive um professor que ele falou assim, se a sua comunicação não chega no outro, você não é comunicador. E aí eu peguei isso para mim no segundo ano da faculdade. E aí eu construo para dar minhas coisas a partir de experiências pessoais. Então, eu vou de repente aqui, a gente está vivendo alguma coisa, alguém me fala alguma coisa que me atravessa e eu construo o episódio para dar minhas coisas a partir de situações cotidianas, mas sempre pensando na forma com que as pessoas vão me escutar. Elas vão entender o que eu estou dizendo? A minha fala é acessível? Eu posso ser profunda, mas eu consigo traduzir essa profundidade de um jeito que as pessoas vão entender. Elas vão estar lá comigo? E eu gosto dessa imagem da mesa de bar, porque a mesa de bar tá todo mundo sentado no mesmo lugar, né? Não tem ninguém acima de ninguém, e é um lugar que todo mundo senta sem gravata, sem paletó, sem salto, todo mundo senta desprovido, assim, de qualquer crachá, né? Então, para mim, é muito desse lugar. Todo episódio do Programa As Coisas que eu vou fazer, eu penso, eu vou ser entendida? É claro que eu não consigo controlar como a mensagem vai chegar, isso não está no meu controle, mas eu posso tentar fazer uma comunicação que seja a mais acessível possível. Eu recebi uma mensagem hoje de uma moça que ela falava assim, Nath, eu te escuto na roça. Eu escuto você roceando lá o... Não sei se existe essa palavra roceando, né? Roçando. Acho que é roçando, né? Acho que sim, acho que sim. É, né? Roçando o chão lá, o terreno. Eu falei, é sobre isso. É sobre chegar em todo mundo, em todas as pessoas. Eu quero ser escutada por todo mundo. Mas para eu ser escutada por todo mundo, o que eu posso fazer e que está dentro do meu controle, eu gosto muito da diferença da palavra controle para facilitar. Eu não posso controlar nada, mas eu posso facilitar para que as coisas sejam do jeito que eu gostaria. E eu acho que prestar atenção na minha comunicação é um jeito de facilitar que as pessoas entendam. Então, quem ouve o Pra Dar Minhas Coisas sabe o quanto eu uso metáforas. Eu uso muitas metáforas. Porque a história é isso, né? A história é uma forma muito fácil de você entender uma ideia. Então, para mim, é isso. É prestar atenção na comunicação e falar o mais fácil que eu puder. Às vezes eu dou umas brisadas, umas viajadas. Afinal, né? Mesa de bar também, né? Cabe mas também. Mas eu me esforço. Maravilhosa. A gente está encerrando, né? Está chegando no finzinho aqui, mas eu ainda queria espremer e fazer uma pergunta, jogo rápido. Qual o futuro das mulheres nesse nicho de criação de conteúdo que são os podcasts? Qual é a pergunta? Qual o futuro das mulheres nos podcasts, na criação de conteúdo via podcast? Cara, eu particularmente acho que as mulheres têm mais facilidade de formar comunidades próximas do que os homens. Mais interessante é que a gente é muito cobrada pela linguagem. Eu não sei se acontece isso com vocês também, mas o que a Nath estava falando de você facilitar a sua linguagem para chegar nas pessoas e mesmo que sejam conceitos complexos, você fazer esse trabalho, muitas vezes homens me criticam pelo meu vocabulário. Ai, ótimo o seu podcast, mas talvez você precise aprimorar o seu vocabulário. O que é o oposto do que é o intencional, né? Então, eu acho que, enquanto a gente estiver ocupando esses lugares, a gente vai dando exemplo de outras formas de liderar uma comunidade, outras formas de ocupar esses lugares de destaque e outras formas de se comunicar que não precisam ser as corporativas,
quadradas, as difíceis, com palavras rebuscadas, porque você limita o conhecimento, limita a sua mensagem para pessoas que estão dispostas, não é nem pessoas que têm a capacidade de entender, é pessoas que estão dispostas a entender. Quem que está disposto a sentar para ouvir um podcast que a pessoa fica, mas olha, veja bem, tipo, gente, as pessoas querem se conectar em uma coisa relaxada, em uma coisa descontraída, e eu acho que esse é um ponto forte, assim, quando a gente faz intencionalmente. Eu acho que tem eu estava falando isso para uma outra pessoa quando a gente estava aqui nos bastidores, que eu acho que é um exercício muito importante, muito bonito, mulheres ocuparem o podcast. Porque quando a gente pensa em podcast, a gente está falando de voz. E nós, mulheres, fomos socializadas para não falar, né? Se a gente puder ficar o mais quietinha possível, a gente não vai incomodar se a gente falar. Mulheres que falam e falam o que pensam é uma baita transformação. Então, eu acho que não só o futuro pede mulheres no podcast, eu estava falando, inclusive, para uma moça, se você começar a fazer um podcast, você começar a achar que você está fazendo alguma coisa errado, ou que você está inadequada, ou que você está num lugar estranho, isso não é seu, isso é histórico. Isso foi plantado para que a gente acredite nisso. No começo do Pra Dar Nome às Coisas, eu achava muito estranho, eu ficava um pouco com receio, mas aí eu perguntava para a galera que faz podcast comigo, Amanda, Vavá, vocês acham que eu estou viajando? Vocês acham que eu estou falando demais? Tem uma responsabilidade pela comunicação, mas tem uma hipervigilância que é histórica também. Você pegar o microfone e colocar a sua voz audível no mundo é muito transformador. Então, se vocês, mulheres, vocês que estão aqui, já pensaram, já quiseram ter um podcast, saibam que quando vocês ocupam esse lugar, vocês estão levando outras mulheres junto com vocês e colocar a nossa voz, não só colocar a nossa voz, mas colocar o que a gente pensa, causa uma transformação não só no redor, assim, no tecido social, mas também uma transformação dentro, e essa foi uma transformação que eu vivi e que eu acho que vocês também vão viver.